Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início mais uma vez à programação diária da Igreja Cristã Maranata. Todos os dias de segunda a sexta, às 17h30, estamos aqui na Rede TV com essa programação especial para você. Aos finais de semana, no sábado, à 13h, no domingo, a partir da 13h30, você acompanha a programação da Igreja Cristã Maranata. Um programa, um momento que é feito para que você tenha uma experiência com Deus, que você participe de um culto de adoração ao nome do Senhor. Estamos no momento onde as pessoas estão com certa dificuldade para ir aos templos, de distanciamento social, de alguns impedimentos nesse sentido, e você pode participar todos os dias de um culto breve, rápido, conosco aqui pela Rede TV, neste horário, como falamos aqui. É uma alegria contar com a sua audiência. Mas eu quero aproveitar para fazer um convite a você, que você não simplesmente assista a esse culto, mas que você participe dele. Todos os dias temos lembrado isso, e eu quero que você tenha uma experiência com o Senhor nesta tarde. E nós vamos começar a viver este momento com uma oração. Nós vamos fazer um clamor pelo sangue de Jesus. Eu convido você a orar conosco nesta hora. Feche os seus olhos, se for possível, naturalmente, para participar conosco desta oração. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Pedimos a Tua bênção, perdão pelos nossos pecados, o acesso à Tua presença, a condição, Senhor, de vivermos e alcançarmos a bênção completa que Tens para cada um de nós nesse culto. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar um louvor agora. Um louvor que é uma súplica, um pedido que o Senhor esteja agindo nas nossas vidas. Vamos adorar o Senhor. Você pode cantar, a letra estará na base da tela, e você pode cantar e prestar bem atenção à letra deste louvor. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom nós orarmos ao Senhor, como é bom falarmos com Ele, como é bom cantarmos louvores ao Seu nome. Aliás, eu quero fazer uma pergunta a você. Você tem orado? Você tem falado com Deus? Você tem colocado diante dEle o seu pedido, o seu clamor? Nós vamos cantar um louvor agora que fala sobre isso. E na sequência desse louvor, você vai ouvir a palavra da parte do Senhor para nós nessa noite, que será trazida pelo pastor Antônio Carlos Oliveira, terá como tema A Casa de Deus. Orarei com mais fervor.
Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus e convidamos aqueles que puderem abrirem as suas Bíblias ou acompanharem conosco, o texto vai ser colocado na tela, no Salmo 84, versos de 1 a 3, que diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. A palavra do Senhor fala a respeito dos filhos de Corá, ou filhos de Coré, que pertenciam à tribo sacerdotal, à tribo de Levi. Eles eram descendentes desta tribo, que tinham funções no templo. Quando estavam no deserto, os levitas carregavam o templo que era desmontável, com todos os seus acessórios, nas costas. Mas quando Davi estabeleceu Jerusalém, toda construída por orientação de Deus, que passou a significar o lugar das pessoas que estão na presença de Deus, tanto é que mais tarde o templo foi edificado lá, portanto, Jerusalém tem esse significado. Ele representa todas as pessoas que estão na presença de Deus. Houve um tempo em que Israel foi tirado de lá, porque se desviou da presença do Senhor, deixou de cumprir aquela orientação de Deus de que Jerusalém era o lugar das pessoas santificadas a Deus. Se não tem ninguém santificado a Deus, não justifica a presença deles lá. Jerusalém foi destruída e depois reconstruída. Pelo texto que lemos, os filhos de Levi, os coraitas, os filhos de Corá, estavam distantes, porque eles expressavam o desejo de estar lá no templo. Voltando a Davi, quando Davi constituiu Jerusalém, quando foi construído o templo ficou no lugar fixo agora e não móvel. Então o Senhor deu a Davi toda a direção do que ele precisava fazer, ele instituiu também o culto. E chamou aos levitas, inclusive esses que foram mencionados, para serem os ministrantes do louvor na casa de Deus. Então eles além dos serviços que tinham, eram eles que eram os tocadores de instrumentos e os cantores da casa do Senhor. E eles sentiam uma grande alegria em estar na casa do Senhor, ministrando na casa do Senhor. O salmista, ele fala a respeito desse tempo, porque agora ele ou eles estavam distantes de Jerusalém e eles lembravam de Jerusalém, lembravam das festas solenes, das ocasiões em que eles louvavam ao Senhor e tinham a grande alegria
em estar na casa do Senhor. Nós estamos falando hoje de forma especial para as famílias. A casa tem um significado, no sentido comum, muito grande para as famílias, porque significa, quem tem a sua casa, alegria e segurança. Às vezes alguém paga a casa por muito tempo, quando acaba de pagar, é motivo de grande alegria e se sente segura. Um outro sentido da casa a que se referiu os filhos de Corá é quando se está distante, como eles estavam distantes. Ele diz que a sua alma estava anelante. Anelar é um desejo muito forte. Podíamos dizer assim, ele estava com saudade, mas saudade ainda é pouco para dizer esse sentimento que é o anelo, o desejo profundo de estar ali, ele que estava distante. E ele, ao falar, então, quando se está distante, o significado da casa passa a ser muito grande também, como se fala, estou com saudade de casa. Quando se está longe dos pais, melhor exemplo. Dos amigos, de falar da mesma forma, às vezes até uma língua diferente, se está num lugar que se fala uma outra língua, então se sente muito mais familiarizado quando se está em casa. Então se expressa esse anelo, esse desejo de estar em casa. E o salmista disse que até o pardal encontrou casa. É um pássaro muito comum. E a andorinha, ninho para si e para sua prole. A andorinha é um pássaro migratório. Os dois tipos de pássaro têm um significado. Eles expressam o significado de pessoas muito simples, que se acham até desmerecedoras. Quem vai pisar os átrios do Senhor? Quem vai estar na casa do Senhor? Pessoas que se acham desmerecedoras da graça de Deus, da presença de Deus. E outros que são arredios a tudo, são independentes até demais, que não gostam de compromisso com nada. Mas todos dois encontraram casa, o que significa que eles procuravam. Na verdade, aí começamos a entrar no sentido que o salmista quis dar ao salmo, começamos a compreender. O próprio salmista, ele está expressando o segredo que tem no salmo. Na verdade, quando ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Ele estava se referindo ao tabernáculo, ao templo, mas estava se referindo, além disso, ele estava se referindo à presença de Deus. Então, o homem, ele tem um sentimento, ele anela, ele deseja fortemente a presença de Deus. Mas o homem comum, ele não sabe o que se passa com ele. O homem esteve com Deus, ele veio da eternidade. E ele guarda no seu interior o sentimento da eternidade que ele não sabe exprimir. Deus, quando criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas esta semelhança não estava no corpo, estava na alma. Quando Deus criou, ele criou tudo o que existe pelo poder da sua palavra, ou a sua ferramenta foi a palavra. Não foi martelo, não foi serrote, picareta, pá de pedreiro. Não foi isso que ele usou, porque ele está na dimensão da eternidade. Ele criou tudo pela sua palavra. Toda a criação, inclusive o homem, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Só que, quando ele criou o homem, ele dedicou um momento especial para ele. Ele parou para se dedicar à sua obra-prima. E tomou o barro e amassou o barro para formar o homem. Ou seja, ele deixou na criação do homem a sua marca. Não sei se seriam... Não tem como expressar as coisas que são eternas, que são de Deus.
mas simbolicamente ele deixou as suas digitais, ele deixou uma impressão na sua criação. O homem se desviou de Deus, mas ele traz no seu interior o sentimento da eternidade. A sua alma anela pela presença de Deus. Todo homem que está no mundo, seja ele como for, muito simples ou até rebelde ou até descompromissado, seja ele quem for, ele tem no interior a marca de Deus, a marca da eternidade, que ele não sabe exprimir. Às vezes ele tem um sentimento de ausência, às vezes ele tem um sentimento de dor, às vezes de desespero. E comumente, um vazio que ele não sabe explicar o que é. E que o salmista está no Salmo 84, ele está desvendando o mistério. Ele está dizendo que esse sentimento é o desejo de estar na casa de Deus, ou seja, é o desejo de ter Deus no seu interior, ter Deus na sua vida. O homem, ele tem sede de Deus. Ele precisa completar a sua vida com esse sentimento que veio da eternidade. É como dissesse que o homem, ele anseia pela eternidade. Tem saudade da casa eterna, mas como teríamos saudade de um lugar onde nós nunca fomos? Mas é o Espírito Santo que nos transmite este sentimento. É o Espírito de Deus que move a esse favor. E como eles procuravam casa e acharam casa, também o Salmo mostra nesse mistério que existe nele, que embora que eles acharam casa, portanto procuravam, o homem procura sem saber o que procura, ele só sabe que ele tem um sentimento interior inexplicável, que é a ausência de Deus, só pode ser suprida com a ausência de Deus, e só há felicidade na casa de Deus. Então ele começa a mostrar que o homem, todo homem, ele tem esse sentimento que vai ser suprido quando ele pisar nos átrios do Senhor. Não nos átrios físicos, mas espirituais. É a sua alma ter um encontro com Deus. E como eles procuravam e acharam, constituíram família na presença do Senhor, com as bênçãos de Deus. Importante entender, também está descrito no Salmo, que Deus tem esta casa para todo homem que desejar. Evidentemente que o caminho para Deus é um alto caminho. Não tem como o homem achar sem uma providência de Deus. Uma providência que Deus pode dar de diversas maneiras. Ele pode estar caminhando no seu caminho e Deus baixar o céu sobre ele e falar com ele. Fez isso com Paulo, mas não gostaria de desviar da palavra. Ele pode até estar ouvindo uma palavra como a exemplo desta de hoje e ser tocado pelo Espírito Santo para começar a buscar o caminho de Deus. Penso que no decorrer da palavra, ou até no final dela, ou na sua introdução ou na finalização, vai ser colocado um número na tela. Nós vamos apontar o caminho. O encontro com Deus é uma coisa que é entre o homem e Deus, mas nós podemos apontar o caminho. Quem subia para Jerusalém, havia uma ordenação de Deus que 3 vezes ao ano, todo israelita, porque o primeiro acordo foi feito com Israel, o segundo acordo com todas as famílias da terra. Então ele vinha dos diversos lugares, deixando todos os seus compromissos para ir à casa do Senhor. Se ele tivesse dúvida no caminho, sempre tinha alguém que dizia, sobe por aqui, você vai chegar em Jerusalém. Nós também podemos te ajudar a apontar o caminho para você ter um encontro com esse Deus maravilhoso e chegar nesse lugar maravilhoso. Para encerrar essa palavra, é claro que tem muitas outras coisas aqui nesta palavra, muitas outras coisas que poderia se mencionar, mas nós gostaríamos de ficar com essa. O homem tem sede de Deus. O seu coração clama pelo Deus vivo. Ele não sabe o que é,
Mas o salmista está explicando, está revelando, está mostrando o segredo, que é o homem precisa da presença de Deus. Vou terminar citando uma frase que ele diz no próprio Salmo, um texto que diz assim: o sentimento dele era tão forte e a certeza dele da felicidade que ele teria na casa do Senhor tão grande que ele disse assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. O salmista revela através deste salmo que esse é o melhor lugar que alguém pode encontrar. Como falamos, o salmo é cheio de segredos. Segredos esse que o próprio salmista está revelando, nos mostrando. E um outro segredo. Nós falamos muitas vezes aqui a respeito de caminho. Nós vamos lembrar um outro segredo. O único caminho para Deus é através do Senhor Jesus, que o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós podemos te apontar o caminho, você vai ter, a decisão é pessoal, o relacionamento do homem com Deus é pessoal, mas como aqueles israelitas apontavam o caminho para Jerusalém, nós também podemos te ajudar apontando o caminho para Deus. Pedimos ao Senhor que nos abençoe e que todos possam alcançar essa experiência que o salmista teve encontrando a resposta ao seu anseio, ao anseio do seu coração, chegando no melhor lugar que alguém possa chegar, que é a casa do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor a todos. É pertencer ao grande Salvador, saber que muito em breve o verei, saber que com os anjos eu o louvarei. Ah, minha alegria é saber que para sempre com Cristo viverei. Existe um lugar de paz celestial, quando os meus pés ali tocarem, sei que as lutas vão cessar, pois ali é lugar santo, morada do Senhor. E aquele que vencer de Jesus irá ouvir: vinde, benditos de meu Pai. Força para prosseguir, eu sempre encontro quando busco a Ti. Saber que estás comigo a me guardar, saber que tudo Tu farás pra me preservar. Ah, força para prosseguir, é saber que para sempre contigo
sei que vencer de Jesus irá ouvir. Vinde, benditos de meu Pai. Benditos de meu Pai. Glória a Jesus, a nossa alegria é viver aos pés do Senhor, é ter uma experiência com Ele. Que bênção é viver isso. E você tem a oportunidade de viver esta experiência. Você tem a oportunidade de entregar o seu coração ao Senhor. Você tem a oportunidade de entrar na casa de Deus, de ter uma experiência real com Ele. Nós vamos orar agora. Vamos entregar no altar do Senhor esse culto e você vai estar orando também aí onde você está. E nesta oração você vai estar pedindo isso ao Senhor. Senhor, eu quero viver esta experiência. Vamos adorar o nome do nosso Deus, entregar no altar dele este culto desta tarde. Oremos. Senhor, nós te adoramos, te glorificamos, ó Pai, porque Tu és maravilhoso, porque, Senhor, tens aberto as portas da Tua presença para todos aqueles que, Senhor, com sinceridade de coração, têm se aproximado, têm se chegado a Ti. Te louvamos, Senhor, pela quantidade de pessoas que têm ouvido essa mensagem e que estão vivendo uma experiência contigo, Senhor, nestes dias. Te louvamos pela Tua bênção. No Teu altar entregamos o culto, Senhor, desta tarde. A nossa oração, o nosso louvor nos abençoa. Continua conosco, Senhor, pedimos que continuemos ouvindo todos os dias a Tua voz. Assim pedimos, recebe no Teu altar este culto e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Está assim encerrado o nosso culto, o culto da sexta-feira, o culto da família. Eu lembro que amanhã, no sábado, nós começaremos a programação a 1h da tarde. A 1h você terá um culto inédito, preparado, para que você também viva uma experiência com Deus, viva uma experiência com Ele. E eu quero te dizer o seguinte, você pode falar conosco neste número que está aparecendo na tela, 0800 707 3076. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo e será redirecionado. E você vai ser atendido, você telefona, a ligação é gratuita e você vai ser atendido por alguém que estará do outro lado da linha para orar por você, para que você tenha a oportunidade de ouvir mais uma palavra da parte do Senhor. Eu quero dizer o seguinte, nós não vamos te pedir nada nesta ligação, mas nós queremos te dar de graça aquilo que temos recebido de graça. Você já experimentou ligar? Ligue hoje, ligue agora e haverá alguém para te atender. Deus abençoe. A paz do Senhor.